Sabe quando você gosta muito de uma história, você gosta muito de uma série, você gosta muito de um livro, que você tem necessidade de espalhar isso pro mundo e você quer que todo mundo leia também? Para que a pessoa conheça a história, para que a pessoa compartilhe com você dessa mesma paixão, ou então, mesmo que a pessoa não goste, mas que ela exponha a opinião dela com relação àquele livro que você ficou tão preso, que te fez questionar muitas coisas da sua vida, que te fez questionar muitas histórias, que te fez pensar. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu li essas 3 HQs aqui, que é O Árabe do Futuro. Essa é a terceira, a segunda e a primeira. Então, hoje eu não venho fazer uma resenha sobre essas HQs, até porque ela vai ter a continuação e eu espero que saia esse ano. Por favor, Editora Intrínseca, acelera isso daí, porque eu já estou morrendo de curiosidade para saber o que aconteceu com o pobre do Riad. Mas hoje eu vim dividir com vocês a minha experiência de leitura dessas HQs e vim trazer para vocês 5 motivos pelos quais vocês devem dar uma oportunidade para essa história aqui, porque vocês vão ver que vai valer a pena. Bom, essas HQs, como eu disse antes, foi publicada aqui no Brasil pela Editora Intrínseca e ela conta a história de Riad Sattouf, um menino, filho de mãe francesa, pai sírio, que ainda pequeno sai da França, vai morar na Líbia e depois vai morar na Síria. Os 3 primeiros livros se passam entre os anos 1978 e 1987, que foram anos em que os 2 países, a Líbia e a Síria, passaram por regimes ditatoriais. Essa HQ foi vencedora do Festival Internacional de Quadrinhos e ela já foi traduzida para 16 línguas, né? Uma delas, o português. Ainda bem, porque aí eu tive a oportunidade de conhecer essa história. Primeiro motivo, aqui você vai aprender história sem perceber. Conforme nós vamos acompanhando o dia a dia do personagem, nós vamos conhecendo fatores culturais, fatores políticos dos 3 países, da França, da Líbia e da Síria, conforme nós acompanhamos a vida do personagem, através de um ponto de vista que é um ponto de vista sem contaminação, um ponto de vista de uma criança. Coisas interessantes a gente passa a conhecer são costumes desses locais que pra gente podem parecer assim muito bizarros, muito estranhos, mas que são totalmente naturais nesses locais. As mulheres na Síria, elas só podem se alimentar depois que os homens comem. Então, elas ficam em uma sala separada, depois que os homens se alimentam da refeição principal que elas preparam, as sobras são levadas para esse local e aí elas podem comer, as mulheres e as crianças. Outra coisa que a gente conhece também é o tal do Livro Verde de Gaddafi, que é um livro que ditava as regras de convivência na Líbia. E uma coisa interessante que a gente conhece, né, que a gente fica sabendo aqui no livro, é que na Líbia as casas não pertenciam a ninguém. Ou seja, se você estava na sua casa, ela não tinha tranca por fora, só por dentro. Se você tá na sua casa e você tá dentro dela, beleza, você fecha, ninguém pode entrar. A partir do momento que você sai, você vai no mercado comprar alguma coisa. Pode ser que em algum momento alguém entre naquela casa e tome posse, porque as casas não pertenciam a ninguém, ninguém era dono de nada. Você se estabelecia onde você quisesse. E tem até um fato que acontece aqui, que eles vão passear e quando eles voltam, a casa deles já estava sendo ocupada por um outro casal. Já pensou se isso acontecesse aqui no Brasil? Outra coisa também que acontece na Síria é que as pessoas não finalizam as suas obras. Bom, pelo menos na época, né? As pessoas não finalizavam as suas obras por fora. Porque se a casa estivesse totalmente pronta, elas teriam que pagar um imposto ao governo. Então, por mais ricas que elas fossem, por mais dinheiro que elas tivessem e por mais luxuosa que a casa delas fosse, ela seria luxuosa, ela seria pronta e perfeita por dentro e não por fora. Por fora ela continuaria como se ela estivesse em obra ainda, justamente para que as pessoas não tivessem que pagar o imposto para o governo. O segundo motivo pelo qual vocês devem dar uma oportunidade para
essa história, que eu já comentei mais ou menos anteriormente, que essa história é apresentada através de um olhar infantil, um olhar sem estereótipos e sem preconceitos. Então você tem uma visão diferenciada, né? Não é como se um adulto estivesse nos mostrando como que são os costumes de lá, mas sim como que uma criança naquela situação enxergava tudo aquilo que estava acontecendo, como que era o olhar dela para esses costumes. Terceiro motivo pelo qual vocês devem dar oportunidade para ele. Se você é fã de Persépolis, eu acredito que você vai gostar dessa história sim. Eu li Persépolis, gostei bastante. Eu percebo uma diferença na abordagem como as histórias são apresentadas. Em Persépolis, ela é levada mais a sério. Aqui ela tem um toque de humor, sarcasmo, mas mesmo assim você vai conhecer um pouco da história do Oriente Médio, que pra mim continua sendo, mesmo depois de ler essas duas HQs e pesquisar um pouco mais, continua sendo um mistério, uma coisa assim muito difícil de compreender, mas é uma história que instiga a curiosidade. Eu acho que todo mundo se interessa por esse tipo de história e eu acho que se você gosta de Persépolis, você vai gostar do Árabe do Futuro. O quarto motivo é que aqui nessa HQ, pra você que viveu nos anos 80, e tem um pouquinho dessa coisa da cultura pop dos anos 80. Aqui você vai encontrar, mesmo na Síria, que era um país que não tinha tanta influência assim da cultura norte-americana, você vai encontrar algumas referências que não passaram despercebidas nessa década, né? Por exemplo, o menino, ele assiste o filme do Conan, que foi interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, e ele inclusive imita o jeitão, imita a fala dele e o modo como Conan se comportava, porque foi um ícone, um herói dessa década, né, para os meninos. E o quinto motivo pelo qual você deve dar uma oportunidade para essa HQ é que todos nós vamos nos identificar com o Riad Sattouf. Isso porque, mesmo que a gente não tenha passado pelo que ele passou, né, nas mesmas circunstâncias, mas todos nós já passamos por momentos de adaptação, de entrar numa escola nova, de medo do novo. Como que vai ser quando eu me mudar daqui pra essa nova escola, quando eu me mudar dessa vizinhança pra outra? Será que as pessoas vão me tratar bem? Entrar em escola quando grupos já estão formados, quando as pessoas já se entrosaram e você tem que ser um bichinho novo ali naquele meio, daquelas panelinhas formadas, aqueles grupos onde as pessoas já se conhecem, você chegar num lugar onde as pessoas se conhecem há anos. Quem nunca passou por essa insegurança do novo, da novidade, de ser o único estranho, o único diferente no meio de várias pessoas que comungam das mesmas ideias, dos mesmos costumes, que pra elas aquilo ali é tão natural e elas não olham com estranheza, e você ser aquele que vai olhar com estranheza aquela situação. Quem nunca passou por isso? Principalmente quando a gente é criança e adolescente, né? Quando você chega na fase adulta, o novo é até bom, é até bacana. Eu tô passando por isso agora na faculdade. O novo é legal, eu me sinto segura em ser diferente, por exemplo, em expor ideias diferentes. Mas quando você é adolescente, quando você é criança, não. Você quer ser mais um, você quer ser igual a todo mundo. Então, não tem como você não se identificar com o menino que, coitado, é diferente o tempo todo. Quando ele sai da Síria e volta pra França, ele é diferente, porque ele enxerga aquelas crianças como diferentes e ele já carrega alguns costumes diferentes. Quando ele sai da França de férias e ele volta pra Síria, ele carrega novamente costumes da França. E aí ele é diferente, ele é visto como diferente. Então não tem como você não se identificar, gente. Essa HQ é maravilhosa. E aí, gente, acho que eu convenci vocês, né? Deem uma oportunidade, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!